Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos continuar com as tabelas auxiliares. Essas tabelas não obrigatoriamente são utilizadas no sistema, tá? Mas elas te fornecem uma grande ferramenta para você poder pesquisar dados, para você poder rastrear dados em vários lugares. Então, por exemplo, uma das primeiras tabelas que eu gosto muito é essa aqui de portadores, tá? Para que eu uso portadores? Por exemplo, quando eu quero, digamos assim, gastar alguma coisa num cartão de crédito. Então, eu quero saber aquele cartão de crédito, quanto foi que eu gastei, quanto eu tenho que pagar naquele cartão de crédito, tá? Por exemplo, eu vou dizer que ele é o Visa Williams, meu Visa, tá? Ou se não, posso dizer que o Mastercard empresarial e assim por diante. Então essa tabela é importante porque você não perde o que você gastou com esse Visa. Por exemplo, eu gastei material de obra, eh, eu gastei qualquer coisa, instalações elétricas, equipamentos, eu comprei alguma coisa que eu vou classificar normalmente lá no plano de contas. Mas eu posso dizer que vou pagar isso com um cartão de crédito, então isso vai me ajudar depois a saber quanto eu tenho para pagar de cartão de crédito. E é muito importante, por exemplo, quando alguém da empresa compra com seu cartão de crédito particular e depois tem que ter o reembolso daquele valor. Tá certo? Depois tem os tipos de títulos, que até já cadastrei aqui muitos, tá? O que são os tipos de títulos? É, digamos assim, qual o documento que dá embasamento para aquele pagamento. Por exemplo, DAI, documento de arrecadação estadual, DAM municipal, DARF federal. Ou se você comprou alguma coisa com nota fiscal, ou se você comprou ou vendeu alguma coisa com nota promissória, ou se simplesmente foi um recibo. Isso permite que depois você diga quanto foi que eu tive de recibo, tá certo? Pessoa física, por exemplo. Quanto foi que eu tive de nota fiscal? Lembre que a tributação para cada caso é diferente. Se você tiver uma nota fiscal, evidentemente a tributação é de uma forma. Se você tiver um recibo, tá? Você pode ter que pagar INCS e imposto de renda descontado na fonte sobre aquele serviço que foi prestado com recibo, ok? Nós vamos ver isso com mais calma no lançamento. Muito bem. Tem algumas tabelas que eu não vou ver aqui agora, porque ao longo do treinamento nós vamos voltar aqui, ok? Mas outra tabela importante é o meio de pagamento. Quando eu pago alguma coisa, eu pago com quê? Pago com espécie, pago com DOC, com TED, com depósito em conta, com débito em conta, com crédito em conta. O DOC, na verdade, é uma tendência a não existir mais, tá? Por quê? Porque agora o TED pode ser feito para qualquer valor, não tem limite para isso, tá? Bom, então você pode pesquisar depois quanto TED, quanto você gastou, quanto você pagou em TED, usando o TED como instrumento de pagamento, tá certo? Isso pode ajudar a gerenciar você melhor as suas tarifas bancárias, por exemplo, tá? Muito bem, feriados. Todos os feriados, o sistema ele não proíbe de você fazer lançamento no feriado, tá certo? Mas ele te avisa se for, por exemplo, um sábado ou um domingo. Isso é automático, tá? Mas se você, por exemplo, quiser dizer que o 25 de dezembro é Natal, pronto, ele vai te avisar que esse dia você não, ele te avisa que é um feriado, tá certo? Você faz o lançamento se você quiser. Ok? Muito bem. Tabela de status. Para que nós podemos usar essa tabela de status? Perceba bem. Tem vezes, por exemplo, que você recebe, paga alguma coisa e a nota fiscal ainda não chegou. Isso é muito comum em construção civil. Por exemplo, você compra um material de obra, pastilhas, azulejos, material de eletricidade, ferramentas, equipamentos em outro estado, você faz o adiantamento desse valor e a nota fiscal só chega junto com a mercadoria, tá? Junto com o equipamento, com o que você comprou. Aí, o que acontece? Se você esquecer de cobrar essa nota fiscal, depois você vai ter problemas na contabilidade. Então você pode chegar aqui e marcar, dizendo que aquele lançamento, por exemplo, ele não está ok ainda para a contabilidade. Tá?
Se você estiver utilizando, por exemplo, isso para contas a receber, você pode dizer, por exemplo, que aquele cliente é inadimplente, ou seja, essa é uma tabela que você pode usar em vários lugares no sistema com diferentes objetivos, ok? Muito bem, nesse momento aqui, praticamente as tabelas que nós vamos precisar já estão sendo, já foram cadastradas, tá certo? Tem uma que é moedas, que na verdade você vai usar muito se você tiver um módulo imobiliário, aquele que controla promissórias, que controla unidades imobiliárias, que nós também vamos fazer um vídeo sobre isso, tá? Então, por exemplo, você poderia colocar aqui o Índice Nacional da Construção Civil, que é um índice muito utilizado, tá? O INCC, por exemplo. E você pode chegar aqui e colocar valores. Você aperta nessa teclinha valores e você vai colocar o valor do dia 1º de janeiro de 16, tá certo? Ele tem o valor e tem o percentual com relação ao mês anterior também, tá? Mas isso vamos chegar lá na frente e vamos fazer um treinamento específico sobre unidades imobiliárias, ok? Então é isso, tá? Essas tabelas que nós vamos utilizar, basicamente tem algumas aqui que nós vamos retornar em breve, tá? Para ver como é que funciona. E em princípio, o próximo treinamento vai ser sobre o contas a pagar, ou seja, a gente já começa na introdução do sistema na produção, ok?